Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de filosofia e hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre Foucault. Na última aula eu falei sobre a questão da loucura em Foucault, né? Como é que é a perspectiva do louco e a relação da ideia de loucura com a ideia de moral para o Foucault. E hoje a gente vai falar de um dos tópicos mais importantes do Foucault, que é a relação de poder. O Foucault ele vai reorganizar a visão de poder e essa reorganização é tão importante que ela vai dar frutos com outros pensadores como Deleuze, que a gente vai ver mais à frente, que é o que apresenta muito a questão da estrutura de controle. O Foucault, quando ele apresenta a ideia de poder, ele vai apresentar uma nova perspectiva dessa função de controle. A gente até então, quando pensava em poder, pensava numa instituição, numa estrutura rígida e fixa que teria o poder de controlar a todos. O Foucault ele vai mostrar que o poder ele não está dentro de uma estrutura aparente, ele está diluído em várias estruturas, em vários grupamentos sociais que formam um Estado, que formam toda uma estrutura de sociedade. O Foucault ele vai abordar o poder como uma coisa que está praticamente dissolvida nas estruturas sociais, de uma forma heterogênea mesmo. Ele vai estar dissolvido em várias esferas da estrutura social, onde ele passa a não ser visto, ele é muito mais sentido do que visto. Então, a nossa visão até então do poder, a gente via a estrutura de poder, a gente via a forma de controle. A partir da perspectiva do Foucault, ele mostra que, na verdade, você não vê. Que esse poder, esse controle, ele é constante, ele é feito em várias dimensões, em vários níveis, mas a gente não consegue perceber muitas vezes imediatamente. Você está sendo controlado, você está passando por uma situação onde você tem vários níveis de controle, mas muitas vezes você não vai sentir diretamente isso. Você não vai ter nem a perspectiva de que você está efetivamente sendo controlado. Quando você tem essa perspectiva de poder dissolvida, entre essas várias esferas de controle na sociedade, e você passa a não sentir diretamente que você está sendo controlado, esse controle ele é mais eficaz. E muitas vezes ele não precisa tanto da estrutura de violência que a gente estava acostumado antes, como é que os estados controlavam a sociedade, porque o indivíduo ele passa a ser constantemente controlado no decorrer da vida dele, a tal ponto que ele não percebe esse nível de controle e ele passa a aceitar, acatar e fazer tudo que o Estado ou essas estruturas mandam, sem passar pelo crivo, pela percepção de que ele está sendo ou não controlado. Muitas vezes ele acha que está no processo libertário, que ele acha que está no processo de liberdade, mas ele não está. Ele está muito bem controlado dentro das instituições. Uma das principais formas de apresentação dessa estrutura de poder em Foucault é a disciplina, Ele vai apresentar o poder disciplinador, essa estrutura de disciplina que ela tá dissolvida em várias instâncias durante a vida do indivíduo. O indivíduo ele vai passar por vários momentos, onde todos esses momentos ele passa por esse controle baseado na disciplina. Então ele vai entrar na escola. O que é a escola inicialmente? É a apresentação de toda uma estrutura disciplinar. Desde lá, 3, 4 anos de idade, até o final da vida acadêmica universitária. Quando ele vai entrar no emprego, o que ele tem? Ele também tem uma estrutura disciplinar. Ele passa toda a existência dele preso a uma estrutura disciplinar que o controla de tal forma que muitas vezes ele não tem consciência desse controle. Ele acha que está vivendo dentro de uma estrutura de liberdade, mas ele não está, porque ele está sendo controlado. E a disciplina ela é tão perfeita no processo de controle do indivíduo, o processo de disciplinarização do indivíduo, que você também tem um disciplinar do pensamento. O indivíduo ele passa a pensar de acordo com aquelas instituições que querem que ele pense. Porque o nível de poder está tão introjetado na vida do indivíduo que ele passa a agir exatamente como aquelas instituições esperam que ele haja. E essa perspectiva de controle ele é muito diferente da perspectiva de controle que a gente tinha há 1000 anos atrás, onde o controle ele era baseado, o poder ele era baseado pela violência física, pela total opressão do indivíduo.
Nessa perspectiva disciplinar, o indivíduo ele não percebe que está sendo controlado, ele não percebe que ele está dentro de uma cadeia de controle e nessa cadeia de controle ele precisa seguir isso. Porém, o indivíduo que não aceita ser disciplinado, ele passa por toda uma existência de vários tipos de punição. Então, por exemplo, uma criança que não aceita o processo de disciplina imposto pela estrutura educacional, ela vai ser punida. Muitas vezes, o fato dela questionar aquelas regras já é o suficiente para a punição. O indivíduo ele passa por esse processo constante de punição, se ele não acatar a disciplina, chegando ao ponto de que ele passa a não questionar essa disciplina porque ele não quer ser mais punido. Então, se a gente parar para uma perspectiva até psicológica, é quase que um adestramento do pensamento do indivíduo, né? Ele demonstra inicialmente até uma resistência àquele processo de disciplina, mas no decorrer da vida, no decorrer de toda aquela estrutura de punição que ele pode sofrer por aquilo, e muitas vezes a punição, estou falando de punição física, não, estou falando de uma punição que envolve questões morais, envolve questões familiares, ele acaba desistindo disso. E quando a gente fala que essa estrutura de poder está dissolvida em várias instâncias do Estado, a gente não está falando de polícia, a gente não está falando de governo, a gente está falando de família, religião, colégio, trabalho. Toda a vida dele é baseada nessa estrutura de disciplina. E aí você tem o poder dentro da estrutura religiosa que controla o indivíduo. E aí por isso que é importante sim, quando a gente organiza estados, que esses estados sejam laicos. Porque senão o indivíduo vai ser completamente controlado dentro daquela estrutura. Você tem a família como um grande... uma grande instância de poder onde o indivíduo deve acatar todas as resoluções da família. Depois o indivíduo tem a escola é outra estrutura de poder. Hoje a gente já tem, no século XXI, né, perspectivas pedagógicas que questionam esse excesso de disciplinarização e que questionam essa estrutura de poder, onde você tem muito mais diálogo dentro da unidade escolar, dentro da estrutura educacional, do que você tinha há 100 anos atrás, né? Quando a gente fala é necessário reorganizar o sistema para o século XXI, a gente está falando dessa estrutura de reorganização. Depois o indivíduo vai para o trabalho, e aí no trabalho ele também vai seguir uma série de regras. Então, quando você tem essas várias subdivisões, onde nessas subdivisões vários grupos, várias estruturas controlam os grupos, o Estado ele não necessita mais controlar de forma violenta. Ele, claro que vai ter momentos que ele vai sim agir com violência, mas na maioria das vezes ele não vai precisar mais, porque aquele indivíduo ele já é disciplinado desde o nascimento e ele não vai questionar as estruturas de poder. O que o Foucault apresenta é uma coisa muito interessante, que hoje em dia talvez seja um dos grandes problemas para fazer transformações na sociedade, é que você tem um indivíduo que perde a sua capacidade de questionar, perde a sua liberdade, perde a sua capacidade de refletir sobre o mundo, porque ele está completamente engessado dentro de uma estrutura de poder e disciplina. Tem uma obra muito famosa, né, que é o 1984, e que tem um filme também que eu vou indicar para vocês, que ele é de fácil acesso na internet, que ele mostra muito esse poder disciplinador, né? Que as pessoas, elas acreditam, elas são constantemente bombardeadas por aquelas informações, então elas tendem a acreditar naquilo e elas são bombardeadas pelas diversas estruturas das quais ela vive. Então, assim, quando a gente fala assim, é necessário ter um modelo libertador, pedagógico, é necessário ter uma perspectiva, né, sobre as estruturas onde permita o questionamento, a reflexão, é necessário uma democracia, como a gente viu lá em Habermas, onde você tem a escuta como a principal característica e o direito de fala de todos. Quando a gente fala dessa perspectiva, é porque a gente está tentando sair dessa estrutura de poder que o Foucault apresentou e que ela é real, onde ela impede a ampla reflexão do indivíduo e ela impede a liberdade do indivíduo, porque o indivíduo está completamente massacrado dentro de diversas estruturas disciplinadoras. Então,
quando a gente discute, né, a importância do direito de fala, de escuta, a gente também está discutindo a importância de sair desse modelo engessado, que é um modelo de controle. É um poder controlador tão forte que as pessoas passam, mesmo não tendo, né, aquela imposição direta de controle, elas passam a ter medo de questionar, porque elas acham que vão estar quebrando alguma regra ou que elas vão ser punidas de alguma forma. E elas não vão ser. E aí o Foucault vai fazer análise, tanto religiosa, da estrutura educacional, entre outras coisas. Gente, na próxima aula a gente vai continuar a ver isso, tá? A gente também vai trabalhar um pouquinho, vai pular um pouquinho pro Deleuze, que ele fala de sociedade de controle, que é uma coisa muito importante pra gente falar, porque tem relação com a internet. A gente vai ver até alguns documentários que estão bombando, principalmente da Netflix, que mostram esse processo de controle através de redes sociais. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo e-mail institucional ou tutoria online. Só um adendo aqui. Essa matéria aqui cai direto no vestibular e cai muito na UERJ, tá, gente? A UERJ gosta muito dessa discussão sobre estrutura de poder em Foucault. Beijos.